E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Para você também que está em casa, uma boa noite. Hoje nós vamos estar meditando, meus amados irmãos, na epístola do apóstolo Paulo, está em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 18, mas nós vamos focar aqui no verso 10, amém? Só para a gente ter um entendimento melhor aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Para todos encontrarem. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 9. Amém? Diz assim o texto: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-os, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tito, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele é glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, te peço mais uma vez, toma minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações, Senhor. Que esta palavra, ó Deus, encontre um terreno fértil em nossas vidas e que venham frutificar, ó Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Ah, Santo Deus, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, pregando o teu santo evangelho. Senhor, continue com os teus filhos, dando força, sustentando, Senhor, e que o seu evangelho continue sendo pregado aos quatro cantos deste mundo, Senhor. É o que esta igreja te pede e clama em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, amém, graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um homem chamado Demas. Mas antes vamos contar um pouquinho do que está acontecendo aqui com ele. Ele está aqui no martírio, e a passagem que temos diante de nós são alguns dos escritos finais do apóstolo Paulo. Ele estava ali nesse momento final do filho. Ele estava na prisão e ele escreve a Timóteo para encorajá-lo e instruí-lo no ministério. Ao encerrar esta sessão, ele reflete sobre aqueles que estavam intimamente associados ao seu ministério, como Demas. E ele diz aqui de Demas: me abandonou, amando o presente século, partiu para Tessalônica.
Demas não foi enviado. Demas, Paulo não mandou ele, mas ele abandonou o apóstolo Paulo e saiu amando o mundo. E Demas nos trouxe aqui um exemplo de um apostatar na fé. Demas é que ele se apostatou da fé. Ele começou a andar por vontade própria. Não um homem perdido que aceitou a Cristo, mas aquele que fez uma profissão de fé. Alguém que estava envolvido a servir a Deus, auxiliador e colaborador do apóstolo Paulo. Mas, ao pregar este sermão, eu quero, irmãos, que nós venhamos ver os sinais de alerta ou indicações dessa terrível condição que muitas das vezes as coisas vêm ao nosso derredor para nos afastar dos caminhos do Senhor. Ele diz, e aqui também quero que venhamos identificar e prestar atenção nesses sinais de alerta para evitar esses resultados. Há muitas perdas, na pregação de quarta-feira eu falei que muitas das vezes as pessoas estão andando com Cristo, mas andando como o apóstolo Pedro estava após Jesus ter sido preso. Ele foi andando mais distante, ele estava à margem, ele não estava ali mais colado, ele estava olhando aonde aquilo ia dar. E muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, assim como aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco. Amém, igreja? A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não? Amém. Então nós vamos tirar aqui através da vida de Demas, que era um homem que andava com Paulo, viu ali, estava junto com Paulo em seu ministério. E Paulo fala sobre Demas dessa forma, que amou o presente século. Primeiro, eu queria falar sobre as distrações, e que elas são abundantes. Primeiro, as distrações das posses. A obtenção e manutenção das coisas materiais, muitas das vezes, irmãos, elas captam a nossa atenção. Hoje nós vivemos num mundo, que eu costumo falar algumas vezes aqui na igreja, que o importante, se nós formos analisar, o mundo ele te dá uma importância se você tem alguma coisa. Não é quem você é, mas é o que você tem. Às vezes você vai numa festa, ou você vai ver pessoas que você viu há muito tempo, aí a pessoa vai te perguntar, e aí, como é que você está? Aí você está, às vezes você pergunta se acha que é a sua saúde, eu estou bem, saúde, não. Mas aí, então, mas aí o que você conquistou? O mundo, ele entende isso. Ele quer te medir. Às vezes eu pergunto, quando eu falo um negócio desse, eu pergunto, vem cá, se é fiscal do imposto de renda, da Receita Federal? Não digo nada, mas parece, gente, as pessoas perdem o rumo nesse mundo. As pessoas perdem a noção. O importante, irmãos, é continuar sendo cristão, sendo quem Cristo te formou. E essas distrações, ela vem porque o mundo nos impõe isso. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Não é assim, irmãos? Eu estou errado. Não é assim que o mundo nos tenta colocar na nossa mente, na nossa cabeça. É que você tem que ter. E Jesus, ele fala em Mateus capítulo 6, verso 19 ao verso 21, ele fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, aonde você está dando a sua atenção, aonde aquilo tomou o lugar da tua vida, aí está o seu tesouro. Aí está o seu tesouro. Aí virou o seu ídolo. Em Lucas capítulo 12, verso 15, o Senhor diz o seguinte: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância que possuis. Amados, por mais que a gente venha conquistar tudo, se nós não tivermos Cristo, nós seremos o mais miserável dos homens na face da terra. Por mais que nós venhamos a ter tudo o que desejarmos, nós sem Cristo, ou longe de Cristo, estaremos perdidos.
não quero que me entendam mal. A Bíblia não fala que você não possa possuir bens. Não é isso não, pelo amor de Deus. Mas é o colocar o coração neles. Entendeu, irmãos? É a gente colocar o coração nessas coisas. O que nós temos que... O nosso coração, eles têm que estar em Cristo. E permanecer em Cristo. Aí o tesouro que Jesus fala que nós temos que ajuntar é no céu. Como é que ajunta tesouro nos céus, pastor? Orando, lendo a Bíblia, tendo a sua intimidade com Deus, colocando Deus em primeiro lugar, valorizando a comunhão na igreja. Ele está buscando o reino em primeiro lugar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado primeiro com essa distração. A segunda é da posição. Às vezes nós estamos mais interessados em fazer um nome, uma reputação, do que agradar o Senhor. O Senhor, ele fala aqui em Mateus 6,33: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, o que nós temos que buscar em primeiro? O reino de Deus. O que nós temos que buscar em primeiro? A justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus. O resto, aquilo que você, o que eu, que nós necessitamos, Deus, ele vai acrescentar. Ele vai derramar sobre a tua vida no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Mas há um princípio: buscar Deus em primeiro lugar. Deus não abre mão disso, irmãos. Deus não abre mão da sua adoração em primeiro lugar, que você o adore em primeiro lugar. Qual é o primeiro grande mandamento, irmãos? Lembram? Amará o Senhor seu Deus com todo o coração, é por completo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto. Não tem espaço para outra coisa. Quando Deus fala de amor e adoração, amém, igreja? Não tem espaço. Se você colocar alguma coisa no lugar de Deus, na sua vida e na sua comunhão com Deus, se você colocar ali alguma coisa, virou o seu Deus, virou o seu ídolo. E aí, nós estamos fugindo desse buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, cuidado, irmãos, com essa distração de buscar posição, de buscar eu sou. Fuja disso, eu sou. O eu sou foi que se entregou na cruz por nós. Ele era o eu sou. O eu sou, quando manifestou a Moisés e enviou para libertar o povo do Egito, ele era o eu sou. Eu sou nada. É isso que nós temos que entender, irmãos. Porque quando nós entendemos isso, que nós não somos nada, ele passa a ser tudo. Ele passa a ser tudo. Outra distração são os prazeres. Amados, cuidado com os prazeres desse mundo. Cuidado com o que o mundo tem a oferecer. Muito cuidado. Lembre-se sempre que a Bíblia nos fala que o mundo é nosso inimigo. Ele é inimigo de Deus. Se ele é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Então ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus, do caminho de Deus. Vai fazer de tudo. Pastor, como é que eu vou viver então nessa terra? Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Você precisa viver igual um alienado, não é isso. Mas você também precisa se entregar e viver os prazeres do mundo. Mas nós devemos viver nesse mundo de acordo com a palavra de Deus. Paulo lhe advertiu que a geração do fim dos tempos amaria mais esse presente século do que o próprio Deus. Olha o que ele fala aqui em 2 Timóteo. Se você quiser voltar um pouquinho a sua Bíblia, está no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Olha o que ele fala. Ele está falando aqui dos males e das corrupções dos últimos dias, né? E ele fala aqui, ó: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, olha o que ele continua falando, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Então, amados, tudo aquilo que é excessivo na sua vida, tome cuidado. Pastor, eu não posso curtir, ir na praia, não é nada disso, a praia é para você aproveitar, mas é tudo com moderação. Aquilo que a Bíblia condena, foge, corre. Amém, irmãos? Foge, corre. Aquilo que tenta você, o que a Bíblia fala das tentações? Que nós temos que fazer o que? Enfrentar? Não, é correr. O diabo, a Bíblia fala que nós temos que enfrentar, né? Em nome de Jesus, nós enfrentamos. Agora, a tentação, aquilo que é o teu ponto fraco, corre. Então, amados, cuidado com os prazeres desse mundo, porque ele vem para destruir, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus, ele nos adverte que os cuidados, o engano das riquezas e os prazeres sufocariam a palavra e nos tornariam infrutíferos. Porque aquela essência, o amor de Cristo, a palavra de Deus começa a não ser mais relevante para você. Aí você começa a colocar de lado. E aí você começa a se afastar de Deus. E o seu coração, em vez de estar cheio da palavra, está cheio dos prazeres. E isso é uma coisa viciante. Aí você vai querer cada vez mais e mais, até o arrependimento chegar, até você pedir perdão a Deus e voltar a caminhar com Ele novamente. Em Mateus capítulo 13, verso 22, o Senhor Jesus fala o seguinte: também é o que recebeu semente, ele está falando da parábola, né, do semeador. Ele fala assim: também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, e o cuidado deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, a semente, a palavra que é lançada, que entrou no seu coração, se vivermos nos prazeres desse mundo, essa palavra ela é sufocada, ela acaba morrendo. Essa semente ela não germina, ela não vai dar frutos. Então, cuidado com essa distração dos prazeres. A outra é a distração dos problemas. Os problemas, o diabo estará sempre ocupado, mandando muitos problemas para nos distrair. E os problemas, muitas das vezes, acabam enfadando o nosso coração. Mas olha o que o apóstolo Pedro diz que nós devemos fazer com os nossos problemas, meus irmãos. O que nós temos que fazer com os nossos problemas? Tem 1 Pedro, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Diz o seguinte: lançando todos os seus cuidados sobre Ele, pois Ele cuida de você. Seja sóbrio, seja vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Ou seja, amados, problemas, o diabo ele vai ficar lançando, mas ele não tem o poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Problemas acontecem. Então Pedro fala que nós temos que fazer o que com os nossos problemas? Lançar os pés de Cristo. Ele não pode ser uma distração na sua vida. Ele não pode tomar conta da tua mente ao ponto de te tirar a tua comunhão com Deus. O problema acontece? Acontece. A gente fica impactado? Fica. A gente às vezes fica, né? Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Mas passou
naqueles segundos, naquele instante, vá orar, lança logo aos pés de Cristo: Senhor, me ajuda. Aconteceu isso. Tu sabes, até antes mesmo de eu abrir os meus lábios, te peço, Senhor, entra com provisão, muda essa situação, Senhor, seja ela qual for. E aí Deus, irmãos, aquilo que o diabo lança um aparente problema nas nossas vidas, aí Deus glorifica o nome dele através da minha vida e da sua vida. Aquele problema o Senhor, ele resolve, muda a situação. Mas nós temos que fazer esse princípio que Pedro fala, lançando todos os seus cuidados sobre ele. Então não deixe o problema ser uma distração na sua vida. Não deixe o problema tomar a sua comunhão com Deus, roubar, melhor dizendo, a sua comunhão com Deus. Amém, queridos? Lance aos pés de Cristo. Porque senão isso vai gerando uma coisa, vai gerando a outra. E aí a questão aqui das distrações, começa a distração, o diabo começa a mudar e começa a vir uma cegueira. Começa com distrações, depois vem uma cegueira. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 4, ele diz o seguinte: mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto, os quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Senhor já abriu os nossos olhos. O diabo, ele quer sempre tentar encobrir, através dos problemas, causar cegueira em nossas vistas, causar aquilo que Deus já tem na tua vida, que aquilo fique turvo lá na frente, e você começa a duvidar. Lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: ai dos que o mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz, e a luz das trevas, que colocam o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías fala: ai, o que o povo de Israel fez quando estava no deserto, irmãos? Eles começaram a desejar as cebolas do Egito. Começaram a desejar, em vez da libertação que Deus os deu, eles começaram a desejar a escravidão novamente. Antes nós estivéssemos lá no Egito, pelo menos tinha cebolas para nós comermos. Eles estavam chamando o bem que Deus estava fazendo de mal. Então, amados, o diabo ele cega com as distrações, com os prazeres, ao ponto de nós chamarmos os benefícios de Deus na nossa vida de mal. E quando nós fazemos isso, gera uma culpa. Naqueles que são salvos, gera uma culpa. Não caiamos, irmãos, nas mentiras do diabo. Não deixamos ser envolvidos como Demas. O Senhor, ele nos chamou com um propósito. Nós temos um propósito. E o propósito é glorificar o nome de Deus. É glorificar o nome de Deus. Não tem outro propósito para o cristão nesse mundo, que é glorificar o nome de Deus. Demas perdeu o foco. Demas ficou cego. Demas amou o presente século. Demas queria fazer aquilo que estava no coração dele, a vontade dele. E quando isso acontece, vem a culpa. Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, irmãos, imagina Adão e Eva no paraíso, sem problemas, né? Estava só os dois. E aí, até chegar a Gênesis 3, chega lá, aparece a serpente, e a serpente vem enganando Eva, e dizendo: olha,
é que se você comer, primeiro pergunta que ela não sabia o que Deus tinha falado, e ali, botando dúvida em seu coração, ela fala, olha, é que se você comer dessa fruta, você será igual a Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. E Eva viu que a fruta era boa, comeu. E logo comeu, deu para Adão, Adão comeu. Mas quando Deus apareceu, o que Adão falou para Deus? Né? Quando ele apareceu, vocês comem, por que vocês estão aí com essas parreiras aí? Tudo mal vestido aí com essas parreiras, se escondendo. Como é que vocês sabem que vocês estão nus? Deus sabia que havia acontecido. E ele fala, olha Senhor, é a mulher que tu me deste. Adão estava fazendo, irmãos, coisa muito pior. Ele não estava só jogando, que é muito, né? Que a culpa é dos dois. Mas ele não estava só jogando a culpa na mulher. Ele estava jogando a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Não é? É como ele dizendo, se tu não tivesse me dado ela, isso é transformar bem em mal. A mulher é um bem na vida do homem, e é até hoje. Tanto é que quando o Senhor criou Adão, ele falou assim, não é bom que um homem viva só. Não é bom. E ele fez o quê? A mulher. Então, Adão estava ali já jogando culpa. E quando nós nos afastamos e deixamos ser iludidos por essas coisas, irmãos, começa a vir a culpa. É um processo para chegar nessa situação de Demas aqui, é um processo. Mas esse processo, se permitirmos, ele vai acontecendo. Ele vai acontecendo, nós vamos nos distanciando. Uma coisa sobre o engano é que geralmente ele é muito breve. Ele não demora muito até sabermos que fomos enganados. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então o diabo, ele é astuto, irmãos. Ele quer roubar tua comunhão com Deus. Ele quer te tirar da presença de Deus. E ele vai fazer de tudo para isso. E aí, depois da culpa, vem outro fator, a desobediência. Primeiro, a desobediência à palavra de Deus. O crente começa a criar parece que o coração começa a criar uma crosta. E a palavra de Deus, que nos ensina a obedecer ao Senhor, começa a ser tanto fez ou tanto faz. Eu devo ter lido, interpretado errado. O pastor está aqui exortando. Mas não é comigo não. Isso é com Beltrano, Ciclano. É para todos nós, irmãos. Nós temos que nos atentar. A palavra de Deus, irmãos, ela exorta, ela edifica e ela consola. Amém, igreja? Amém. Se ela não fizer essas três coisas, ela não é a palavra genuína de Deus, ela só está sendo pregada para te agradar. E como Charles Spurgeon, ele falava, ele dizia o seguinte, que nós temos que procurar o Evangelho, no bom sentido, tá, irmãos? Que nos fere. Nos fere em que sentido? Nos fere para nos mostrar que nós dependemos de Deus. Não é o Evangelho que nos agrada sempre os ouvidos, porque o Evangelho, né, que agrada o ouvido do homem, não é Evangelho. O Evangelho, ele sempre vai nos confrontar com os nossos pecados. Amém? É assim comigo, não é? Acontece com todos nós. A palavra de Deus, Jesus, quando ele vem aqui falando, você vê os evangelhos, você vê Jesus confrontando, falando de amor, falando da graça, edificando, mas ele confronta. Não é andar do jeito que eu quero andar, não é andar do jeito que o mundo quer que eu ande. Em Atos capítulo 5, verso 29, você vai ver lá Pedro pregando e descendo a lenha. Ele estava falando, olha, vós que crucificaste aquele, era o Filho de Deus. E aí ele fala em Atos 5, 29, devemos obedecer a Deus
antes dos homens. Antes dos homens. Amados, é igual nós temos que, vamos supor, como assim, pastor? Se no seu trabalho baixa um decreto lá no seu trabalho, todo mundo aqui vai ter que beijar a mão desse Baal aqui, dessa imagem aqui, para poder trabalhar aqui. Como é que fica? Eu tenho que obedecer ao homem, apesar da Bíblia falar que eu tenho que fazer para o meu Senhor como se fosse para mim, mas nesse sentido, irmãos, não fazer. Se quiser me mandar embora, pode me mandar embora, porque o meu Deus, a minha esperança está no meu Senhor. Entendeu, irmãos? Quando a palavra está falando para nós, não devemos obedecer aos homens, é nesse sentido. Tem irmãos nossos que estão sendo mortos por não obedecer leis em alguns países que vão contra a lei de Deus. Estão sendo perseguidos. Então a gente tem que tomar. Paulo estava preso ao ponto de perder a cabeça por amor ao Evangelho de Cristo, por amor a nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Demas aqui se deixou levar e ele começa a deixar o seu coração longe de Deus. E Paulo fala em Gálatas 6 que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então continuemos plantando amor, plantando fé, plantando comunhão com Deus, porque é isso que nós vamos colher quando plantamos. Não deixe seu coração ser levado, porque logo em seguida Demas se torna rebelde. Quando escolhemos desobedecer ao Senhor, nós vamos na direção oposta. Nós podemos nos sentir bem. Nós não podemos nos sentir bem fazendo mal. Não podemos nos sentir próximos quando desobedecemos a Deus. Não estaremos em companheirismo quando desobedecemos a Deus. Quando há uma desobediência, quando nós levamos a Deus de qualquer jeito, como Demas estava fazendo, irmãos, tanto fez, tanto faz, o que importa sou eu. É assim que Demas estava pensando, e é assim que essa situação vai levando um homem a distanciar-se de Deus. Em 1 João capítulo 6, versículo 7, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, crente, quando andamos nas luzes, nós andamos em comunhão. Não tem como andar longe de Cristo. E o Senhor, Ele purifica dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando vem todas essas etapas, vem o abandono. Uma pessoa não pode viver duas vidas. Ela não consegue. Escolherão um ou outro. O Senhor, Ele fala: escolherão a Deus ou a Mamon. A quem servirás? Da fonte de água, o Senhor fala também na palavra, não pode jorrar água doce, água salgada, é uma ou outra. Demas abandonou Paulo e o Senhor, porque amava o mundo. Assim como Demas, muitas pessoas estão afastadas aí fora, porque não se atentaram para isso. Não se atentaram para esse andar com Cristo, não se atentaram para esses princípios. E começa, muitas das vezes, as perguntas, como o diabo fez para Eva. É isso mesmo que ele falou para você?
dúvida no teu coração. É isso mesmo que Deus falou para você? Será que é isso mesmo? Você está entendendo certo? Será que é isso mesmo? Alguns que são salvos, muitas das vezes, os que são salvos, a gente procura as coisas que nos satisfaçam no serviço do Senhor, andar com Deus, ser participante de Cristo. Salomão era um homem sábio, amém? A Bíblia fala sobre isso. E ele, em toda a sua experiência, que ele teve lá, ele viveu de uma forma depois devassa. E o que gerou isso na vida de Salomão? O que Salomão colheu vivendo de acordo, muitas das vezes, com a vontade dele? Salomão tinha 800 mulheres, sem contar as concubinas. Salomão começou a plantar dentro de Israel, e são prazeres do mundo, irmãos, porque vai levando a uma loucura. Salomão começou a plantar dentro do povo, que era um povo monoteísta, adorava somente a Deus. Ele começou a colocar um Deus para cada religião de cada mulher que ele estava casado. Então já começou a dividir, já começou a virar um povo politeísta. E Deus fala em Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura do que está no céu, na terra, porque eu sou um Deus zeloso. E no final de sua vida, Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, a conclusão de tudo que ele fez, das extravagâncias dele, e ele diz o seguinte: ouçamos a conclusão de todo o assunto, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é todo o dever do homem. Salomão experimentou de tudo que tinha nesse mundo. Salomão fez tudo o que desagradava a Deus. E no final ele escreve isso. E quando vem o reinado do seu filho, o que acontece? A divisão. A divisão. E depois dali, você vai ver só o povo de Israel da ladeira abaixo, até o exílio da Babilônia. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Eu estou falando aqui sobre a vida de Demas, é que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode se colocar numa posição, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso andar do meu jeito, porque eu me garanto. Não faça isso, porque você já deixou de se garantir, só de pensar assim. Quem nos garante é Deus. Aí vem o peso na consciência de virar as costas para o Senhor. Imagina Demas, virou as costas para Paulo, foi embora, e Paulo logo depois foi decapitado, morreu. Se Demas lá na frente se arrependeu, a gente não sabe. Mas se esse homem tivesse se arrependido, como é que ele ia falar: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu podia estar mais perto dele. Eu podia ali estar aprendendo mais com ele. Quando, irmãos, andamos ou queremos viver uma vida igual a de Demas, é certo que vem na vida do cristão uma miséria espiritual, porque a pessoa não consegue, o crente que é crente mesmo, que vive encontro com Cristo, ele não consegue andar com o pé, por muito tempo, com o pé no mundo e um pé na igreja, ou com o pé longe de Deus. Não tem como. Vem culpa, vem a infelicidade, porque você não consegue ser pleno. Você já viu um
uma pessoa que é cristã e está afastada, ela não consegue, né, nem falar um palavrão direito, né, já está no mundo mesmo, mas nem falar um palavrão direito fala, porque aí começa, esse aí, glória a Deus, foi salvo, mas e o período que está passando lá fora, e o período que está igual um zumbi, um morto-vivo, quando Cristo já nos chamou para a vida, e o que está colhendo, o que está semeando, porque, né, o perdão de Cristo pode vir, vem na frente, quando se arrepende, vem o perdão, mas as consequências dos atos, quando Davi trocou seu coração para Deus, quando ele, né, teve lá a situação com Batseba, que ele mandou Urias para a morte, o marido de Batseba, e o que aconteceu com Davi? Olha como é que ficou o coração desse homem, até ele se arrepender, que está lá no Salmo 51. Mas olha as consequências. Nasceu o filho dele com Batseba, o primeiro morreu. Olha a casa de Davi, o que aconteceu com a casa de Davi? Um filho estuprou a irmã, depois esse filho matou o irmão, e depois esse filho perseguiu o pai para roubar o reino do pai. Que desgraça, irmãos. Por quê? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, deixou os princípios do Senhor por um tempo. Deixou de seguir a palavra de Deus por um tempo. Então, irmãos, nós temos que estar vigilantes. O que aconteceu com Demas pode acontecer com qualquer um que quebra os princípios de Deus, que quebra a comunhão com a palavra de Deus. Então, o que eu queria deixar nessa palavra, nessa noite, é um alerta. Um alerta para todos nós. Amém, igreja? Que venhamos a cuidar da nossa vida, da nossa comunhão com Deus. E todos esses obstáculos que vêm, lance aos pés de Cristo. E se seu coração está assim pesaroso, corra para os pés de Jesus, peça perdão, volte para Ele logo. Não deixe seu coração endurecer, não deixe seu coração ficar petrificado ao ponto de você fazer uma loucura, porque, lembrando, a consequência da loucura do que você está fazendo aí fora, continua. Perdão vem, amém? Mas a consequência, né? Um exemplo, sei lá, a pessoa se afastou e aconteceu de fazer um ato impensado por necessidade, ou seja lá por que for, ou se envolveu com pessoas que não deveria, foi preso, né? Um exemplo. A consequência, o perdão de Deus vem? Sim, Deus pode perdoar. A pessoa se arrependeu de verdade? Sim, como Davi, né? Davi se arrependeu, mas as consequências do erro dele teve que passar. Ele teve que passar. Então, amados, que nós venhamos estar com os nossos corações firmes, que nós venhamos estar buscando a Cristo, que nós não venhamos negociar a palavra de Deus. Não negocie a palavra do Senhor, irmãos. Hoje, facilidades, evangelho de facilidades, o que tem para agradar a carne do homem, dá uns montes aí, uns montes. Só fica pregando coaching, né? Coaching é bom para a empresa, né? Vai trabalhar em empresa, lá vai ser coach em empresa. Igreja não é lugar de coaching. Igreja é lugar de pastor, é lugar de palavra, é lugar de presbítero, é lugar de palavra de Deus. Não é lugar de coaching, não é lugar para agradar a sua vida. Igreja não é lugar de stand-up, não é lugar de stand-up. Igreja é lugar de nos arrependermos, irmãos. Igreja é lugar de andar com Cristo. Igreja é lugar de ter uma vida nova. Igreja é lugar de abandonar o mundo e viver uma vida diferente, assim como o nosso mestre mandou. Vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vinde após mim. Olha o negue-se.
né? Negar o quê? Negar o que você fazia antes. Você hoje é uma nova criatura. Você vive em Cristo e Cristo vive em você. Como é que eu posso andar como eu andava outrora? Não existe. Eu, para encerrar, escutei uma vez um rapaz, não vou citar nome, mas ele falando no testemunho dele, e ele era um cantor aí famoso, e aí ele se converteu, abandonou lá a banda dele lá, aquela coisa toda, porque ele falou, eu só conseguia cantar aquilo que eu vivo, e compor aquilo que eu vivo. Houve uma regeneração na vida desse homem. Nós só conseguimos, irmãos, na nossa regeneração, falar de Cristo. Se eu não puder falar de Cristo, acho que eu morro, irmãos. Eu morro. Se eu vejo a oportunidade, eu falo. Seja no barbeiro, seja no mercado. Se me der a oportunidade, eu estou falando. Porque isso faz parte de mim. Isso faz parte dos irmãos. Continue, irmãos. Continue batalhando, pregando o Evangelho. Nós vivemos dias duros, dias difíceis, dias de apostasia, de fé. Vivemos dias de Demas. Mas aqui ainda existe Lucas, Marcos, Clementes, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, tenha misericórdia de nós. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o Teu chamado, é aquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que como o Senhor fala nas Suas Escrituras, que os últimos dias seriam difíceis. Os homens seriam mais atraídos pelos prazeres desse mundo do que amigos de Deus. Dá-nos força, Senhor, para continuar a anunciar a Tua palavra. Dá-nos força a cada um dos meus irmãos. Não deixa, Senhor, ninguém aqui, nenhum membro dessa igreja ser levado, Senhor, assim como Demas foi levado, Senhor, por seu próprio coração, mas que venham, Senhor, estar sendo levados pelo Teu Santo Espírito, venham estar sendo instruídos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor, Pai, através dessa mensagem possa ministrar os corações das pessoas também que estão ouvindo e vendo este vídeo, ó Pai. Senhor, mova, ministra ao coração, porque Santo Espírito, só Tu tens esse poder de nos convencer, de convencer o homem do pecado, do erro, do caminho que muitas das vezes o homem trilha, Senhor, e vai afastando de Ti. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Continua guardando a Tua igreja, continua guardando o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, livra o Teu povo, Pai. Não deixa o Teu povo estar em nenhum momento como Demas estava. Mas, Pai, que o Teu povo venha estar firme, fiel, buscando Tua palavra, assim como Lucas estava ali com o Teu servo o apóstolo Paulo, Senhor, que nós venhamos continuar, Pai, aos Teus pés, buscando ao Teu serviço, fazendo a Tua vontade, Pai. É o que, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém e amém. Fiquem aí, irmãos, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Você que está no vídeo, que Deus abençoe a sua vida, rica e poderosamente, em nome de Jesus.